Vamos lá, vamos começar. Vamos fazer aqui a abertura, né, da CIPAT 2022, essa gestão da CIPA de 2021 e 2022. Para quem não me conhece, acho que a maioria conhece, mas eu sou o Franklin, sou engenheiro de contabilidade aqui do site Paulínia e estou representando a CIPA nessa gestão. Meus companheiros de CIPA estão aí também, quase todos. Gostaria primeiramente de agradecer a presença de todo mundo aqui. É bastante importante essa participação. O número de pessoas está um bom número. Hoje a gente vai ter aqui uma palestra com a Margeci, desculpa se eu pronunciei errado, mas acho que é isso aí, né? E, bem, pessoal, Semana CIPAT é a semana que a gente para falar de segurança, para dar importância a esse tema, né? E eu vou deixar a palavra aí com vocês para a gente iniciar com essa palestra que é tão importante para a gente. Se alguém da CIPA quiser complementar, fique à vontade, viu, pessoal? A gente vai pedir aqui, Margeci, para você fazer uma breve apresentação pessoal, né? E aí a gente iniciar também, se ninguém da CIPA aí se opuser. Então a gente inicia a atividade. Leonardo. Sim, Dimas. Tá, deixa eu só também fazer um agradecimento, né, assim, também ao Franklin, pedir licença para a Margeci só para falar rapidamente, né, assim, agradecer, né, mais uma vez a gestão da CIPA, também a parceria de vocês, né, assim, em todo o trabalho que vem sendo feito nesse último ano, o trabalho que vai ser desenvolvido, né, agora também na semana, né, na CIPAT. Acho que sim, marca a época, né, mais uma vez, a gente saindo da pandemia, retornando aí para CIPA e CIPAT, agora híbrida, né, como o trabalho vem sendo desenvolvido em vários locais, não só presencial, mas também remoto, né, assim, acho que uma forma legal, né, de aprendizado, né, que nós tivemos nos últimos anos é que funciona legal também, né, fazer virtual, né, parte pelo menos da CIPA, da CIPAT, consegue interagir, consegue abranger mais pessoas, né, que até então só presencialmente a gente tinha uma certa limitação por conta de horário, de turno, de presença física, né? Então, até um dos aprendizados, né, que a gente acabou trazendo, né, desses últimos anos foi conseguir abraçar, né, mais pessoas nesse formato. E, evidentemente, né, assim, nada substitui, né, a presença física, e acho que esse formato híbrido está sendo muito interessante, eu acho que também veio para ficar. E, assim, só para lembrar, né, assim, a CIPA, a CIPAT é um momento único, né, na empresa, no ano, a gente traz uma semana toda e tal para falar, né, assim, de vários aspectos, de segurança, saúde, e não diferente esse ano, né, assim, extremamente importante, e a gente convida, né, não só os gestores, mas toda a comunidade, né, interna, Orion, terceiros, para se envolver, participar. Nós dedicamos, né, assim, muito esforço, recurso para que a semana fosse uma semana assim super especial, trazendo, né, assim, o foco, mais que foco, né, assim, o valor segurança como fundamental para a empresa, né? A gente já tem falado, repetido, mas não custa relembrar, né? Assim, a cultura de segurança que a gente quer criar, fundamentar, fortalecer, e a CIPA, juntamente aí com a CIPAT sendo promovida dessa forma, é um momento aí para relembrar todos esses pontos. Ok? Só rapidinho, desculpa aí, os minutinhos só para relembrar alguns pontos aí e mais uma vez agradecer. Podemos iniciar, Margeci. Obrigado, Dimas. Um abraço a todos. Obrigado. Então, oi, gente, bom dia. Tudo bem? Eu sou a Margeci, sou psicóloga clínica, também sou designer educacional, tenho formação em psicologia, em letras, em educação à distância, então esse ambiente híbrido para mim já é bem familiar também. E eu acho que eu vou começar fazendo uma
provocação aí, porque eu vi que todo mundo veio, né, foi chegando, foi abrindo o microfone, perguntando, e aí, tá tudo bem? Tá tudo bem? E todo mundo foi respondendo, tá tudo bem. E a provocação é, quando que vocês conseguiram ser honestos com essa pergunta? E dizer, não, não tá tudo bem. Não, hoje eu não tô bem, hoje eu não tô legal. A gente vai tão assim, né? Eu tenho um amigo lá de Portugal que ele fala, mas essa pergunta é irrelevante, porque todo mundo responde que tá bem. Será que é irrelevante mesmo? Será que a gente sempre tem que responder que tá tudo bem? Então, já vou começar aí dando uma provocada, né? O quão honesto que a gente consegue ser aí com as nossas emoções, sentimentos, com a nossa realidade e responder que não. Hoje eu não tô legal, né? Margesi, Oi. desculpa te interromper, mas meu nome é Simone, né? Só fazendo um comentário, eu acho que o outro, quando faz essa pergunta, também não está preparado para ouvir Exatamente. não tá tudo bem, né? Exato, Simone, exatamente. Isso acontece muito fácil. Primeiro porque a gente já tem uma dificuldade de falar das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né? E porque a gente está vivendo aí num piloto automático. A gente está numa rotina de estresse, a gente está numa rotina bem maluca, vamos dizer assim, principalmente nesse pós-pandemia aí, né? A gente já vinha nesse ritmo há muito tempo e agora a gente mergulhou de vez, né? Tem dados importantíssimos da OMS com relação à saúde mental nesse sentido. Mas eu acho que se a gente continua esse raciocínio do quão é difícil a gente falar que a gente não está bem, que a gente está numa tristeza um pouco maior do que aquela que é considerada natural num momento triste, a gente tem que falar de preconceito, né? A gente não expõe muito como a gente se sente, a gente não expõe as nossas fragilidades, porque tudo que é relacionado aí à doença mental vem carregado de preconceito. Então, a gente criou a ideia de que ter saúde mental é não ter uma doença mental. Então, logo, eu não admito que eu tenho alguma doença mental, porque relacionei ter saúde à ausência dessa doença. E é justamente o contrário, né? A doença mental é a ausência da saúde mental, né? Então, se a gente não cuida da nossa saúde mental, logo a gente está aí propenso a desenvolver uma doença mental com muito maior facilidade. Então, para a gente pensar um pouquinho, esse preconceito ele foi construído aí historicamente na nossa cultura, né? Quem nunca leu, quem nunca viu o documentário do Holocausto Brasileiro, é muito interessante ver como a gente tratou, né, a doença mental, a chamada loucura, né? E o louco, quer dizer, o doente mental, ele era totalmente excluído da sociedade, né? Ele não funcionava normalmente como os demais, então a gente isola. Então, quem quer admitir que tem uma doença? Quem quer ser colocado nesse lugar? Né? Um lugar ainda onde impera esse preconceito, onde a doença mental ela é tida como uma fraqueza do indivíduo, né? Como uma incapacidade de alguma forma. Né? Só que esse preconceito e esse julgamento vai afastando as pessoas de um diagnóstico, de um tratamento justo, que hoje existem vários tipos de tratamento muito modernos. Não é mais um bicho de 7 cabeças. Quem lembra do filme também, Bicho de 7 Cabeças, é interessante de assistir, né? Só que assim, ela está aí, né? Os problemas estão aí com a nossa saúde mental. Desde 2018, por exemplo, a OMS já apontava que a depressão era um problema de saúde pública. E aí veio 2019 e no relatório anual eles apontaram o Brasil como o primeiro no ranking, né, de pessoas com transtorno de ansiedade. E o quarto, no ranking internacional, e o quarto com pessoas com transtornos depressivos. Agora, na pós-pandemia, né, o último relatório que saiu, foi agora em junho, fala aí de um aumento de 27%, né, nos transtornos depressivos e 25% de pessoas com transtornos de ansiedade. Então, a doença mental, ela está aí. E esses são os números oficiais. E a gente pensa que as pessoas estão aí funcionando na sociedade. Elas estão trabalhando, né? Elas estão convivendo. E a OMS, ela define mais ou menos, né? Não tem um conceito de saúde mental, mas ela define como um estado de bem-estar,
né? Aquele em que o indivíduo aí é capaz de perceber as suas habilidades, de lidar com o estresse normal da vida, contribuir e trabalhar para a sua comunidade. E a gente fica pensando o quanto isso é, de alguma forma, assim, longe da nossa realidade, né? Porque a gente não aprende a lidar com o estresse natural da vida, a gente só vai lidando. E aí é o que a Simone falou, a gente pode até falar que não está bem, mas e o outro está disposto a me ouvir? Eu consigo fazer essas relações, né? E como que a gente lida com as nossas emoções, os nossos sentimentos e com esses estresses da vida, né? Como que a gente relaciona tudo isso? É complicado ficar medindo essa qualidade de saúde mental quando a gente não entra aí num processo de se conhecer e de cuidar de si mesmo. Então, mas assim, qual que é a melhor forma de eu lidar com a minha saúde mental? É você investir no seu autoconhecimento e no seu autocuidado. Eu entendo o autoconhecimento e o autocuidado como um tratamento profilático, né? Se eu conseguir criar essas relações comigo, automaticamente eu consigo criar relações melhores com as outras pessoas. E automaticamente eu consigo esse equilíbrio, digamos, que a gente busca para manter a nossa saúde mental, né? E por que eu uso a palavra investimento? Por que investir em autoconhecimento e autocuidado? Porque a palavra investimento, ela fala do ato, do efeito da gente investir mesmo, né? Ou seja, se projetar, se jogar em alguma coisa, né? Então, a gente se atira ali de ímpeto em algo, buscando aquilo. E também ela implica aí um significado de você colocar recurso naquilo, né? Você tem que aplicar recursos, você tem que aplicar seu tempo, você tem que se dedicar, você tem que colocar sua energia, a fim de conquistar aquilo tudo. E também, se a gente for pensar, eu adoro brincar com o significado das palavras, gente. A minha formação em letras, ela acompanha, né, quando eu trago essas relações aqui para a psicologia. E o auto, né, o prefixo auto, ele significa aquilo que funciona para si próprio, para si mesmo. Então, a gente pensa que investir em autoconhecimento e autocuidado é algo que eu tenho que fazer, eu não posso delegar. Não dá para delegar essa função, a gente tem que encarar e tem que seguir por aí mesmo, né? Então, manter essa saúde mental diante dos problemas do dia a dia, né? Briga, estresse, problemas familiares e tudo que envolve a nossa rotina não é mesmo uma tarefa fácil. Mas se a gente pensa... Oi. Desculpa te interromper. Vou fazendo algumas perguntas. Em termos práticos, assim, esse autoconhecimento que você menciona, nem concordo, de extrema importância a gente se conhecer antes de conhecer os outros, né? Em termos práticos, assim, você tem alguma recomendação, algumas ferramentas ou alguns treinamentos, alguma coisa desse tipo, para quem quer se aprofundar nisso? Olha, a terapia é fundamental, né? Terapia é fundamental. O autocuidado, ele envolve coisas mais do dia a dia, como você estabelecer rotinas, atividade física, dançar, fazer coisas que você gosta, né? Cuidar da alimentação, fazer a higiene do sono. Mas o autoconhecimento, ele exige aí que você entre em contato com você. Então, a terapia seria fundamental, né? Como que eu lido com os meus problemas, como que eu reconheço as minhas emoções. É difícil, por exemplo, no consultório, acontece uma situação específica e eu pergunto para a pessoa, como você se sentiu com relação a isso? Aí ela responde, eu senti que isso vai dar errado. Quer dizer, isso não é um sentimento. Ela não sabe expressar como que ela sentiu. Sentir que vai dar errado, quer dizer, isso é uma probabilidade, não é um sentimento. Então, a terapia ajuda a gente a reconhecer. Quem assistiu Divertidamente, né? Divertidamente, aquele filme infantil top para explicar o quê? As 5 emoções básicas. Aqueles bonequinhos que ficavam lá no cérebro da menina explicam as nossas emoções básicas. A gente não consegue se livrar dessas emoções. Então, não adianta dizer, Franklin, por exemplo, que você não fica com raiva numa situação. Isso é seu, isso é inato, faz parte do nosso instinto de sobrevivência, essas 5 emoções. E saber reconhecer o momento que eu estou sentindo raiva é fundamental,
porque o objetivo principal da raiva aí no nosso instinto mesmo de sobrevivência é mover a gente para algum tipo de ação. Então, é fundamental a gente saber, conseguir entender como que a gente se sente. Então, agora, Taboão da Serra, eu, Margeci, 14 graus, estou extremamente arrependida de não ter botado uma blusa a mais, porque eu estou com frio. Sabe? Qual é o meu sentimento com relação a isso? Eu estou um pouco mais nervosa do que eu gostaria de estar, mas é porque eu estou com frio. Então, a gente consegue perceber e expressar e dizer, putz, eu não estou tão confortável, gente, porque eu estou com um pouco de frio, não me preparei o suficiente para isso. É difícil, às vezes as pessoas ficam mascarando a situação, né? A gente vai para a sociedade com um personagem, digamos assim. A gente vai para a vida tentando funcionar dentro daquilo que as pessoas esperam da gente. A terapia ajuda a gente a entender como que a gente funciona no mundo. E isso é fundamental. Oi. Meu nome é Camila. Falando sobre isso, né, de você entender como você se sente, eu vejo que a dificuldade de todo mundo, e até eu me incluo nisso, é a gente conseguir dar nome aos sentimentos que a gente está sentindo, né? É você realmente olhar para o espelho e encarar e ter a vergonha, muitas vezes dá vergonha de dizer para si mesmo aquilo que está sentindo. Olha, isso daqui é raiva, isso daqui é tristeza, muitas vezes isso daqui é uma inveja, isso daqui é um ciúmes. É realmente você expor para si e conseguir traduzir aquele sentimento, né? Exato. Uma questão que é bem comum hoje, e eu acho que as redes sociais, elas compartilham, né? Como que eu posso dizer? Elas provocam, não compartilham, elas provocam isso, é a frustração, por exemplo. Porque a gente já se compara demais com o outro, e a rede social, ela faz com que a gente se compare ainda mais, parece que é tudo lá, né? Nossa, né? Instagramlândia, assim, né? Tá todo mundo feliz, ninguém tem problema, e é um fator que gera muita frustração, por exemplo, né? E aí, se a gente pensar na frustração, a frustração aí ela é uma emoção secundária da tristeza e da raiva, né? E aí, como que eu reconheço isso? Como que eu digo para mim, nossa, eu me sinto frustrada porque eu não sou tão feliz quanto aquela pessoa? E a gente vai criando, né, esses cenários aí hipotéticos de uma suposta felicidade ou de um suposto momento X, Y, Z. E é isso, a gente não consegue nomear o que aquilo incomoda a gente. Por que eu fiquei incomodada com aquilo? Né? E é exatamente isso. Como que eu expresso que eu estou incomodada? E se a gente pensa aí na frustração, por exemplo, ela parece bem ofensiva. Só que a frustração, ela faz parte ali de um mecanismo de estresse. E quando a gente entra nesse funcionamento de um mecanismo de estresse aí forjado, né? Por uma situação qualquer, mas que ela se torna corriqueira. O trabalho, por exemplo, o trabalho é um fator aí que gera bastante estresse, né? A gente entra ali pensando, fica desanimado, a gente fica sentindo falta de energia, se sente impotente diante de determinadas situações, né? Aí se sente cansado, perde apetite, começa a ter insônia, aumenta a ansiedade e você vai sendo atropelado e vai vivendo aquilo sem conseguir dizer, eu não estou bem. Ou chega para alguém e pede ajuda, eu preciso que você me escute, eu preciso compartilhar essa sensação, porque eu não estou conseguindo definir isso, né? E até parando para pensar agora um pouquinho, acho que vale a pena vocês pensarem quanto que, né, essa frustração ou esse estresse, ou quanto essa falta de comunicação de sentimentos pode impactar no dia a dia de vocês. Então, vocês repararam se nos últimos tempos, por exemplo, vocês tiveram alteração de sono? Se a gente pensa em um mecanismo de estresse, o estresse libera cortisol, o cortisol desregula o nosso corpo, né? Aumenta a nossa hipertensão, aumenta os níveis de diabetes, é um cansaço extremo. E aí, vocês apresentaram alteração no sono? Tem sentido um cansaço maior frequentemente? Né? Tem tido perda ou aumento de apetite? Aumento no consumo de substâncias, como álcool, por exemplo? Então, são questões que a gente tem que ir pensando. Tem feito aquilo que você gosta? Né? Você fez os seus exames de rotina? Tudo isso está ali incluído, né,
num autocuidado, num olhar para si mesmo. Acho que o grande convite do autocuidado e do autoconhecimento é que vocês tenham esse olhar para si mesmo, né? Porque é fundamental. E aí a gente pensa que quando a gente está num ambiente de trabalho, né, todo esse estresse, ele ganha uma proporção diferente. Para vocês terem ideia, a palavra estresse, ela ganhou significados a mais a partir da Revolução Industrial. O estresse, que antes era ali relacionado à fadiga, cansaço, passou a ter uma relação com significados de força extrema, de esforço e tensão. Né? Então, tudo isso ali relacionado já à Revolução Industrial, à jornada de trabalho longa, aos baixos salários, e isso tudo, né, ao longo dos anos, se tornou algo preocupante. A OMS já chegou a falar, em um dos relatórios, que seria a doença do século XX, aí, que atinge 90% da população mundial. Então, a gente pensa, né, população trabalhadora mundial, né, gente? Vamos colocar aí um adendo. Então, se a gente pensar que a gente não dá bola para essa nossa rotina doida, gente, começou uma bateção aqui no vizinho, desculpa. Vocês estão ouvindo? Dá para ouvir, Léo? Mas não está atrapalhando, não. Tá bom. Fica tranquila, Margessi, acontece. Os vizinhos, eles esperam a gente começar as palestras. O meu é a mesma coisa, na hora que eu começar a falar, ele vai pegar o martelo. Mas é bom, viu, Margessi, porque aí testa nossas emoções aí com relação... Pois é. Vamos ver se a gente está aí com as emoções em dia para manter a calma. Mas eu queria só aproveitar, puxar um gancho, até porque que a gente somos uma indústria, né? E a gente falando aqui de estresse, sobre a Revolução Industrial, o quanto o estresse, esse talvez, não sei se é o termo certo, mas descontrole das emoções pode tirar o foco da gente durante uma tarefa. E no que isso pode acarretar em riscos mais graves, né? A saúde e segurança dos trabalhadores. Exatamente. Quando a gente pensa, né, nesse ciclo todo, né, do estresse, e é isso, a gente vai sendo tomada ali pela rotina, no piloto automático, né? Quando a gente pensa em indústria, gente do céu, olha, gente, eu estou ficando incomodada com a bateção do meu vizinho, vamos expressar as emoções. Mas é exatamente isso, a gente entra no piloto automático, a gente para de olhar para a gente para de prestar atenção nos pequenos detalhes, tudo isso faz parte sim, né? E quando a gente está em equipe, principalmente, o que ajuda, né? A gente pensa numa equipe de trabalho, o que ajuda é o olhar do outro também. Então, eu olho para mim, eu entendo como que eu funciono no trabalho, e eu olho para o meu colega e também entendo como aquela pessoa funciona no trabalho. Então, isso é fundamental, Franklin, para vocês, por exemplo, criar uma rotina de olhar para o colega, né? Você olha para o Dimas, por exemplo, e fala, olha, eu percebi que hoje você não está bem, e nos últimos dias você não tem parecido bem para mim. Como que eu posso te ajudar? Você quer conversar? Né? Então, eu acho que se a gente pensa que tudo isso leva a gente, sim, a essa falta de olhar para si mesmo e também falta de olhar para o outro, né? A gente não quer saber se o outro está bem, né? Que a Simone falou antes, mas é isso, é poder compartilhar, é criar esse ambiente em que vocês confiem. Pode haver essa troca, né? Lembrando aí que se a gente não cuida do estresse no trabalho, pode aí virar um burnout, né, que hoje já tem até um CID para o burnout. Então, é importante investir na sua saúde mental e ter esse olhar atento para a equipe, né? Então, como que eu estou no trabalho? Eu estou tendo um cansaço maior que o habitual, eu estou me atrapalhando aí para fazer aquelas coisas corriqueiras, como o Franklin acabou de dizer. Eu posso me colocar em risco, né? Eu estou mais distraído, eu estou menos motivado. Vamos começar a olhar para como a gente funciona no trabalho e como o meu colega funciona no trabalho. Porque quando a gente presta atenção no colega, né, e percebe essas mudanças de comportamento, a gente consegue, de alguma forma, ajudar aquela pessoa também a perceber a si mesma. E às vezes a pessoa não está conseguindo, às vezes ela está com um problema muito maior que ela não dá conta, né? Então a gente às vezes julga o comportamento do outro
mas não para ouvir ou para prestar atenção que, de repente, aquele comportamento é só um sintoma de que ela não está bem, né? Margeci, deixa eu aproveitar e fazer um gancho também com relação a isso. E tem alguma dica dentro do ambiente de trabalho, ou como que você faz com aqueles colaboradores que eles já têm, porque de qualquer forma você precisa que o outro se abra, né, e fale Aham. ali das suas dificuldades e tudo mais, mas há pessoas que têm já um jeito de ser mais reservado. Uhum. Como tentar entrar nesse caminho e fazer com que a pessoa realmente fala para você, olha, porque muitas vezes a gente fala, viu, levanta a mão quando você tem um problema, só que algumas pessoas têm essa dificuldade de levantar a mão. Como a gente estimula esse comportamento no outro? Uhum. Acho que um grande fator, assim, que pode auxiliar são os momentos de convivência, né? Então, criar na rotina de trabalho pequenos momentos de convivência, para que vocês estabeleçam um diálogo, para que vocês consigam, de alguma forma, ali, interagir, perceber melhor um ao outro, como que se comporta, né? Como que interage. Então, por exemplo, vamos parar e vamos tomar um cafezinho, ou vamos fazer uma reunião mais descontraída, mas criar momentos dentro da rotina de trabalho, dentro daquilo que for possível, claro, para vocês, mas que vocês tenham um pouco mais de interação, sabe? Esses momentos de pausa, eles geram acolhimento, né? Então, essa hora do cafezinho mesmo, ou no final do dia, sabe? Parar um pouquinho antes. E aí, pessoal, tá todo mundo bem? Como é que foi hoje? Né? Alguma observação? Né? E, principalmente, quando você consegue criar, né, esse ambiente, estabelecer a confiança mesmo, né? Eu acho, não sei exatamente aqui quem é gestor ou não, mas quem está num papel de gestão de equipe é se colocar para ouvir, né? E se colocar de forma confiável, de saber que a pessoa saber que pode confiar e dizer para você, olha, hoje eu não estou bem, porque faz parte disso, né? Quando a gente está numa equipe, de poder chegar no gestor e falar, olha, eu não estou bem hoje para essa função em específica. Será que você pode mudar? Será que eu posso fazer outra coisa hoje? Então, o gestor se colocar aberto ao diálogo é fundamental, né? Essa relação de confiança, de poder chegar e dizer, olha, eu não estou bem. Porque geralmente a gente não fala, principalmente no ambiente de trabalho, porque tem o julgamento, né? Tem o julgamento. E a gente sabe, o julgamento está aí. Eu falei lá antes, né? Existe preconceito com quem diz que não está bem emocionalmente. Só que existem hoje muitas formas da gente restabelecer a nossa saúde mental. Pensar mesmo de forma a prevenir a doença mental, né? Pensar em não deixar que as coisas cheguem em nível patológico. E dentro do ambiente de trabalho, isso é muito importante que aconteça em equipe, que vocês se protejam, que um tenha um olhar para o outro de alguma forma, né? E fora do ambiente de trabalho, é importante que você, sair do trabalho e fechei a porta. Agora eu vou para a minha vida, para a minha rotina. Então, ter esses limites definidos também é fundamental, para que quando você vá para a sua vida, para a sua rotina, você consiga colocar lá seus momentos de lazer, que você consiga ter um momento de qualidade com a sua família, que você faça coisas que te agrada mesmo, que você vá procurar, por exemplo, um médico, fazer os exames de rotina. Então, quando a gente mistura muito a nossa vida pessoal com o trabalho, é muito fácil também que a gente caia nessa rotina do automático e não faça bem nenhuma coisa e nem outra. Aumenta o estresse, óbvio, porque aumenta a cobrança e fica aquela sensação de que eu nunca estou fazendo nada e de que eu nunca estou dando conta de fazer tudo o que eu preciso. Né? Alguma colocação, gente? Pode continuar. Tem alguma coisa no chat aqui, peraí. Eu imagino que no chat só foi uma provocação que eu fiz aqui, né? E o Dimas comentou que precisa sair um pouquinho mais cedo. Pessoal, pelo cronograma, a gente tem mais 10 minutinhos, então participem, acho que tá bem legal, tá passando rápido assim, né? Então a gente gostaria que vocês aproveitassem o máximo no finalzinho.
Bom, gente, enquanto ninguém pergunta, não fala nada, eu vou só fazer um lembrete aqui, que quando a gente pensa, né, nesse estresse, nos sentimentos, né, que ele gera na gente, ou as nossas emoções, né, o que a nossa vida pessoal traz para o trabalho e tudo mais, isso não significa que você não é capaz de fazer aquilo, né, que você não está apto para aquela função, que você de alguma forma é fraco ou não. Só que você se sente assim e tudo bem, né? Por isso é importante lidar com isso, aprender a lidar com isso, a cuidar de si mesmo e sempre lembrar os aspectos positivos do que vocês estão fazendo, né? Então, como que é a minha equipe, vamos conquistar, vamos comemorar, aliás, as pequenas conquistas, sabe? Vamos pontuar as coisas boas que a gente está fazendo, e isso vai ajudando a gente a entender quando as coisas não estão tão boas assim, né? É igual ao filme do Divertidamente, a tristeza ela é importante para que a gente entenda a alegria. A gente tem que pensar nesse sentido também. Então, comemora, né, as pequenas vitórias, estejam juntos, prestem atenção um no outro, né? Cuidar de si mesmo também é cuidar do outro. Isso é importante, né? Quando a gente está numa equipe, a gente precisa que o nosso colega esteja bem para que a gente tenha resultados positivos também. E, fechando um pouquinho, né, vamos combater o preconceito, vamos tentar falar mais sobre isso, vamos colocar na nossa rotina, né, compartilhar os nossos sentimentos com os amigos, com familiares, colocar mais na nossa vida esses momentos de falar abertamente sobre o que a gente está sentindo, sobre o que a gente está ali, de alguma forma incomodado, né, com o ambiente. Olha o silêncio, gente, que maravilha. Mas é isso. Alguma colocação, gente? A gente poder falar um pouquinho, eu quero ouvir um pouquinho de vocês. Não, só queria fazer, né, uma colocação que você falou do preconceito, né? E ainda existe muito, né? Eu acho que é uma coisa que todo mundo tem que trabalhar até individualmente, né? Essa parte emocional, de doença mental, tem muita questão, o pessoal fala que é muito mimimi, né? É uma expressão comum ultimamente. E outro dia eu escutei uma frase que fala assim que o mimimi é a dor do outro que não dói em você, né? E eu achei super cabível, né, dentro desse contexto, porque às vezes o que é uma frescura, entre aspas, para a gente, está custando muita dor no outro, né? Exato, tem toda essa questão, né? É frescura, é fraqueza, é falta do que fazer. Quantas coisas a gente já não ouviu, né? Nesse sentido. Então, é isso, não é mimimi, né? Sentimentos, todos temos sentimentos, emoções. Qual que é a diferença, gente, de sentimento e emoção? A emoção é aquilo que a gente expõe. Tipo, a minha cara me condena. Emoção. Sentimento é aquilo que a gente guarda, aquilo que não é visível. Então, se a gente não falar disso, se a gente não reconhecer o que a gente está sentindo e ser honesto com aquele sentimento, de falar o quanto a gente está incomodado, triste, frustrado, enfim, ou até mesmo alegre, contente, realizado, se a gente não conseguir expor isso de forma tranquila, a gente vai internalizando e isso vai fazer mal, intoxica. Tem uma tirinha da Mafalda que no balãozinho tem algo do tipo: para onde vão os nossos silêncios quando a gente não fala? Né? Então é isso, para onde que vai o nosso silêncio? A gente internaliza e a gente intoxica. Tem pessoas que explodem, tem pessoas que implodem. Né? Então, esse explodir e implodir é o nosso lidar com as emoções e é o ficar doente, sim. Né? Então, muito importante a gente pensar que chega de preconceito, né? Chega da gente se intoxicar por não poder falar, por não poder compartilhar, por não poder dividir. A gente tem que falar sim. Margeci, eu acho que tem duas questões que envolvem aí a tecnologia que eu gostaria de fazer um comentário, né? Há uma comparação entre o início dessas mídias sociais ali com o Orkut, né, até hoje, e com o aumento de depressão e suicídio. Né? Então, vem ao encontro daquilo que você tinha comentado, né, da comparação que as pessoas se fazem.
E uma outra questão também é que, com o advento do trabalho online, né, as pessoas perderam um pouquinho aquela fronteira entre a vida pessoal e vida no trabalho, né? Então, eu queria que você fizesse alguns comentários. Isso, eu brinco, né, com as pessoas que a gente não está em home office, né? A gente tem o home e o office, né? Ficou tudo misturado agora, né? Então, é muito difícil desligar o computador e desconectar daquela treta que eu estava tendo ali com o chefe, por exemplo. Né? A gente vai e leva isso, a gente já está em casa, então a gente leva isso para a nossa relação pessoal. Sem contar que antes a gente saía de casa, a gente ia para o trabalho, voltava para casa e não entrava em contato com mais nada além disso no meio do caminho. A pandemia fez a gente levantar o tapete, né? Eu estou dentro de casa, eu estou trabalhando, eu estou tendo que lidar com as minhas relações que já não eram boas, eu estou tendo que conviver com os meus filhos o dia inteiro. Tudo isso mudou a gente nos últimos 2 anos. A gente não pode fingir que não aconteceu. Aconteceu, né? Essas mudanças de relações, elas aconteceram. As redes sociais, elas estão num nível que tem de tudo, né? Como ter um filtro? Tem que ter um filtro para a gente poder lidar com isso. Sim, aumentaram muito os casos de suicídio, principalmente entre jovens. A média maior de aumento de suicídio aí foi entre 14 e 25 anos de idade. Isso é muito sério, né? Então, a gente tem que pensar, sim, que toda essa nova realidade do digital mudou a nossa rotina. A gente parou de se encontrar com as pessoas, né? Eu escuto no consultório essas coisas do Tinder, por exemplo. A conversa flui muito bem, mas aí a hora que vão encontrar pessoalmente, trava. Né? A gente perdeu um pouco a mão, vamos dizer assim, de se relacionar pessoalmente, de construir essas relações. E sim, está muito pautado hoje nas redes sociais, né? E nessas novas rotinas. Então, separar o trabalho, quem está em home office, gente, desligou o computador. E agora eu vou ser eu, pessoa física, ser humano dentro da minha casa. Na hora do trabalho, eu funciono como uma profissional. Então, é muito importante que a gente consiga estabelecer limites. Limite, a palavra, limite. Estabelecer limite. Limite nas relações, sabe? O autoconhecimento e o autocuidado ajuda nisso. A gente estabelecer limites, até onde o outro invade a minha vida e vice-versa. Então, basicamente é isso. É colocar limites, é saber separar e criar uma rotina saudável, digamos assim, né, com o trabalho. Perfeito, Margeci, passou para mim, pelo menos passou voando aqui. Eu agradeço muito a sua presença. É muito legal, sempre estimula a participação do pessoal. Na minha opinião, foi ótimo. Vou passar aqui para o Franklin para fazer o encerramento, né? A gente está fazendo, teremos essa primeira de outras que nós faremos. Espero vocês aqui nas próximas. E obrigado pela participação, foi muito legal. Obrigada, gente. Desculpa a vizinha. Mas faz parte, home office. Legal. Obrigado, Margeci. Eu, pessoalmente, gostei bastante. Tema muito oportuno, bastante interessante. E, pessoal, se alguém tiver mais algum comentário, alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade. É só lembrar que nós teremos uma palestra às 16h10, né? Às 4h10 da tarde, lá no auditório, aí presencial, fazendo aqui esse formato híbrido, como o Dimas colocou. Obrigado a todos aí pela atenção. Pessoal, também. só reforçando também que na hora do almoço a gente vai ter os outros eventos, né? Então, para que todos participem aí da Semana da CIPAT, que a gente fez com todo carinho para vocês aproveitarem aí, tá ok? Show, Gina. Perfeito. Pessoal, muito obrigado, então. Nós aqui no online nos vemos amanhã, presencialmente hoje à tarde, como o Franklin falou, tem uma outra atividade nossa, né? Bom dia a todos. Obrigado, até amanhã. Bom dia, Obrigada, Margeci. obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Bom dia.